Fala galera, segundo vídeo aqui do canal, eu, Paulo, meu pai e Sérgio, vamos conversar um pouco aí sobre o resultado do jogo de Grêmio Juventude na semifinal, jogo de volta pelo Gauchão 2026. Olha, eu no início do primeiro tempo, pai, fiquei muito assustado mesmo, porque o Grêmio começou com a mesma apatia dos outros jogos e não mostrou evolução. O Juventude dominou o jogo, o Grêmio começou sem conseguir construir nada, teve um esboço ali de jogada que foi uma bagunça. Um chute do Vieri e o Noriega chutando e desviando para fora, né? Isso. E fora essa situação não chegou com clareza. O Juventude, pelo contrário, né, conseguiu o lance do pênalti. Eu estava assustado, estava sem acreditar que tivesse chance se continuasse daquele jeito. Então, queria que tu me dissesse aí a opinião desse primeiro tempo. Bom, eu acho que foi um jogo muito morno, um jogo apático, tanto de um time quanto do outro, né? Mas o Grêmio estava mais apático, não tinha criação, a escolha dos três volantes, eu acho que nós falamos no vídeo passado, eu acho que não foi incorreta, mas o posicionamento, a forma como foram colocados para jogar, com certeza não deu nem um pouco certo, né? Nós não tivemos criação. Ficava o Noriega lá atrás, Arthur como distribuindo a bola na primeira saída de bola e querendo que o Dodi fosse um criador de jogadas, e isso nunca vai dar certo. A gente já comentou, Dodi é um operário do time, não é um criador, um meia. Eu concordo. Eu acho que o problema não foi a escalação inicial, na minha visão, em relação às peças que tinha para poder jogar. Sim, exato. Se tivesse outras peças como o Monsalvo e o William, a escalação ideal seria outra, inicial. Lógico que isso sem o conhecimento de como o Max está se comportando nos treinos, obviamente. Mas o grande problema foi tentar utilizar o Dodi como um meia armador e não o Dodi como um volante ali operário, né? um primeiro ou segundo volante, mas atuando como terceiro homem de área. E quem deveria nessa formação fazer um pouco mais essa função, na minha opinião, deveria ser o Arthur. Porque o Arthur, até, se eu não me engano, o Renato já tentou utilizar ele na primeira passagem, quando o Grêmio foi vitorioso. Quando precisou, o Renato botou o Arthur um pouco mais para frente e funcionou. Nessa situação, não tendo meio, eu acho que o ideal teria sido o Arthur mais para frente, como nós já tínhamos comentado. O Dodi mais atrás que o Noriega, inclusive. O passe do Noriega é mais qualificado, chegando até o Arthur para uma distribuição um pouco melhor, uma criação um pouco melhor, né? Mas a gente não tinha isso, não tínhamos também conhecimento como estavam atuando, né, os jogadores que foram colocados no segundo tempo, as modificações que foram feitas. Que foi uma surpresa. Eu tenho criticado muito forte o Luiz Castro pela falta de convicção dele, mas não sei se foi simplesmente uma decisão no momento ou se ele realmente vinha testando o Mac, né, como esse homem no meio, né, que na base foi muito bem como meia, porém quando passaram ele para o sub-20 começaram a utilizar ele como ponta. Não sei quem que teve essa ideia. E no profissional era que vinham tentando fazer isso, e o Mac, eu já estava com a opinião que o Mac não era tudo aquilo que diziam na base, mas isso porque pelo jeito ele não estava sendo utilizado onde ele sabe jogar. E ontem, quando o técnico colocou ele lá, ele, para mim, foi o melhor em campo quando entrou. É exatamente isso.
eu já estava com a impressão assim, vamos vender logo o Mac antes que ele desvalorize, que, né, o pessoal comece, os outros times comecem a se dar conta que ele não é tudo aquilo que falavam no Sub-17, mas colocado no meio como a gente sabia que ele jogava, ele mostrou um futebol de bastante qualidade, mostrou personalidade. Quando ele atuou na ponta, em todos os jogos que ele atuou ali pela ponta, mais lateralizado, ele conseguiu fazer somente um cruzamento, né? E ontem ele já mostrou que tem condições de ser um meio de campo, é um meio campista que pode evoluir ainda mais e ser o titular do Grêmio. E o que eu notei é que ele tem uma presença ali, não como aquele meio armador de passe, de fazer a jogada, mas de tentar passar pelo adversário e ir em direção ao gol, como se fosse um segundo atacante, né? Eu acho que vai ser muito interessante ver se consegue se trabalhar com ele para que ele possa fazer as duas funções, né? Tanto criar para os outros quanto... Eu acredito que sim, que ele se sentindo confortável, porque ele estava desconfortável, né, próximo à linha lateral, ele no meio ele se sentiu mais confortável. Eu acredito que ele também tenha todas as condições de ser um jogador de criação. Então, o que a gente pode, né, tirar de conclusão dessas coisas é que ainda o treinador ainda não encontrou e conseguiu encaixar todas as peças. Nem todas as peças estão encaixadas. O Vieri saiu-se bem, não foi maravilhoso, saiu-se bem, cometeu o pênalti, mas ali é lance de jogo, né? Ninguém joga de braço amputado, porque ele precisa se equilibrar. Né? E o pênalti eu entendo que o pênalti foi válido. Sim, o pênalti foi válido. Mas tem duas coisas que me incomodam muito sobre o pênalti. A primeira delas é que, infelizmente, não tem como pular sem abrir o braço. Tu vai, né? Então, assim, natural, é instinto. Eu não vejo um erro do Vieri ali, eu vejo uma causalidade. Então, o pênalti foi válido, né? Se a gente for analisar a regra, o que deveria ser foi pênalti. Pênalti indiscutível. Agora, eu quero deixar um questionamento que a gente já viu acontecer. E aí vem a minha única crítica à arbitragem, além de que eu achei o jogo um pouco travado no primeiro tempo. Mas esse pênalti, se fosse pro Grêmio, será que o Grêmio teria ganhado esse pênalti? Porque já aconteceram lances bem parecidos e o Grêmio não levou. É a única coisa que eu fiz assim. Aí nós estamos falando da falta de critério, às vezes. O que antigamente nós falávamos, bola na mão e mão na bola. Ali, claramente, foi bola na mão. E já aconteceu pro Grêmio isso. E não foi. Né, na nossa zaga. E foi marcado pênalti contra nós, e para o adversário o critério muda e não é marcado pênalti a nosso favor. Mas ontem eu não considero que a arbitragem tenha nos prejudicado, ela não prejudicou o jogo de modo algum para nenhum dos dois times. Eu espero que a arbitragem esse ano, e tenho tido essa impressão que ela tem evoluído nesse sentido da bola na mão. Espero que quando acontecer pro Grêmio, seja pênalti pro Grêmio também, né? Tem que ter um critério. Se serve para um, serve para os dois, serve para todo mundo. Tem que ter uma manutenção de critério. É isso aí que é necessário. Agora, retornando sobre o encaixe das peças, eu mantenho a minha opinião, né? Reforço que o Pavão é um cara dedicado. Quando ele estava na ponta, ele foi o Pavão, né? Ele não... no primeiro tempo não produziu nada, tanto que nós já falamos que o Grêmio não chegou. Quando ele foi para a lateral, no segundo tempo, ele continuou sendo o Pavão. Tu via que não tem aquela qualidade, mas aí o empenho na parte defensiva já conta muito mais. E até ele vai bastante para frente pelo tino de ponta, mas como ele tem muito empenho, ele também volta muito para marcar. Eu ainda não gosto dele na lateral, posso vir a ser provado o contrário. Eu já vejo muita gente dizendo que ele é o lateral incontestável agora no Grêmio, mas eu
acho muito, cedo, imprudente determinar isso. É muito cedo e imprudente, pô. Né? O que acontece? O Pavon fisicamente está muito melhor que os nossos laterais direitos de ofício. E aí, claro, ele consegue impor um ritmo maior, ele consegue imprimir mais intensidade, mesmo compensando a sua fase técnica que não é boa. Então ele consegue compensar isso com esforço e com preparo físico. Eu ainda acredito que com um bom preparo físico o João Pedro possa atuar melhor ali. Talvez provisoriamente seja a melhor opção manter o Pavon por essa questão de intensidade, mas quando o João Pedro estiver preparado fisicamente, eu ainda sou da opinião. Mas se você lembrar, no primeiro tempo, o João Pedro dá um passe magnífico para o Pavon, que estava na ponta, ele entra e a conclusão dele foi aonde? Em cima do goleiro. E o João Pedro fez a parte dele como lateral, que foi entregar a bola em condições para o ponta. Que, na minha opinião, ali, se o goleiro tivesse fechado demais o ângulo dele, ele deveria ter procurado o passe ou finalizado, pelo menos tentando tirar do goleiro. Exatamente, tentando colocar em algum lugar que não fosse o peito do goleiro. Mas eu queria retomar uma situação que faltou só sobre o MEC, que é a mesma coisa que o Pavon. Eu vejo assim que a mídia em geral e os torcedores, quando um jogador vai muito bem no jogo, já querem terminar aquilo. Sim. Eu vi um comentário no canal do Bagé que foi muito prudente, que nós temos que ter muita paciência com o MEC. O MEC foi muito bom ontem, jogou muito bem. Mas nós temos que entender que se ele oscilar, nós temos que ter calma, porque não adianta a gente determinar que ele vai ter que ser o titular agora e quando ele falhar que ele não presta. Então a mesma calma que a gente tem que aplicar agora no analisar ele, a gente tem que também quando ele voltar a falhar, né? E é o mesmo sentido que o Pavon, não pode cravar as coisas, a gente tem que ter uma análise com mais calma, dando mais tempo para ver se é realmente definitivo. Isso aí realmente é a realidade, né? Porque no futebol é tudo muito dinâmico e nós temos um time em formação onde nem todas as peças se encaixaram, que o próprio treinador ainda não tem convicção de que peças ele vai usar. É lógico que ontem no jogo contra o Juventude ele tinha carência de peças que a gente acreditava que seriam utilizadas, né? Já falamos, o William, o Salve. Durante o jogo ele mudou a convicção dele, que ele vinha sempre colocando Balbuena, e durante o jogo ele substitui Balbuena e coloca, para mim, Gustavo Martins. Ele corrigiu um problema, ele colocou um jogador que é mais jovem, está jogando muito mais velocidade, jogou melhor. Então a gente vê assim, eu tenho medo da falta de convicção dele, porque o quanto tempo vai demorar para que ele enxergue tudo como realmente é. A gente tem visto outros técnicos com o mesmo tempo de trabalho, as mesmas dificuldades de calendário, encaixando seus times mais rápido, mesmo no início de trabalho. Eu estou tentando aliviar a minha crítica ao Luiz Castro por uma coisa que ele disse ontem, que é uma espécie de filosofia que eu tenho, que o jogador que está rendendo, ou que render, tem que ser o titular. E ele tentou utilizar isso para explicar por que ele faz tanta troca. Hoje é titular, amanhã ele não é nem relacionado, né? Ele quis dizer que se mostrar no treino e no jogo que está rendendo, que ele vai pôr, e se não render ele vai tirar. Eu, de certo modo, é uma filosofia que eu sempre adotei, então eu venho criticando muito o Luiz Castro, mas ontem ele disse algo que se encaixa com a minha filosofia e eu parei para pensar, bom, deixa eu ver o que ele está tentando, se ele é maluco
ou se ele realmente tem essa filosofia e vai aplicar ela. Bom, eu concordo plenamente. Eu sempre falei durante todo o tempo que acompanhei futebol, que quem está jogando melhor tem que estar em campo. Pode ser craque, pode ter o maior salário, não está jogando bem, vai para o banco, vai voltar a treinar mais, readquirir sua condição e aí readquirir a sua posição no time. Então, assim, é uma filosofia bem simples, a gente escala quem está jogando melhor. Nem tudo é só esquema tático. É lógico que esquema tático é extremamente importante, mas eu ainda friso que o esquema tático tem que ser simplificado para que tenha entendimento e que ele flua durante o jogo. Ele não pode ser algo complicado. Na hora de expor para o jogador, porque eu entendo que ele tem que ter todo aquele conhecimento que ele tem, só que na hora que ele tem que passar aquele conhecimento para o jogador, ele tem que passar para o jogador de modo que o jogador possa entender. Porque se ele colocar toda uma lista matemática para o jogador ter que cumprir, né? Vamos supor um lateral, quando o lateral sobe, o volante tem que descer um pouco para triangular, tudo bem, até aí tranquilo, mas aí ele continua, aí o ponta tem que se apresentar também, e a partir do momento que o ponta se apresentou, o lateral já vai tocar pro volante para receber pro volante subir, o meia já vai ter que se apresentar. Então é uma triangulação que ele tem que passar, o funcionamento do jogo que ele tem que passar, mas de modo simplificado, não ficar jogando essa teoria assim para eles não entenderem. E ontem ele tentou se explicar sobre o jogo, falar sobre o jogo, e ele já botou um monte de teorias sem de fato mostrar que ele sabe passar o conhecimento. Fazendo uma analogia, você que é advogado, eu que sou médico, quando a gente conversa com um paciente, um leigo, na nossa área, a gente tenta simplificar, passar a informação, mas não com o nosso conhecimento todo. Exato. Teórico. A gente tenta passar de uma maneira que seja possível ser entendido. E isso daí também ocorre no futebol. É lógico que o jogador de futebol também não pode ser um leigo. Ele tem que entender de esquema tático, não é um leigo completo. Mas o técnico também tem que entender que tem uma variação ali de jogadores, uns com maior capacidade intelectual, outros com maior escolaridade, menos escolaridade, né? Nós vemos no Grêmio jogadores com uma mentalidade bem avançada, a gente já vê outros com uma mentalidade mais simples. Então o técnico tem que saber o que passar, para quem passar, para que ele possa entender, porque senão pode ser um baita jogador que está perdendo qualidade técnica para tentar cumprir uma função tática que ele não está entendendo. Ou, como o jogo é dinâmico, se o jogador tiver que perder alguns milésimos de segundo para saber em que posição ele tem que correr que o técnico quer, a gente já está perdendo tempo, ele pode nem executar corretamente. Então tem que ser, as coisas devem ser de maneira mais simples. Que o futebol, apesar de ter muita teoria, ele é muito intuitivo, né? Exato. Então às vezes tu não pensa exatamente de modo racional o que tu vai fazer, você tem a intuição do que tu tem que fazer e faz. Então é bem isso, porque futebol é como aprender a andar de bicicleta, como aprender a falar, que a gente aprende a falar desde pequenininho, em português. É uma coisa intuitiva, a criança começa a jogar bola, começa a se desenvolver jogando, e ele sabe, agora eu tenho que correr para cá, agora eu tenho que correr para lá. E quando não está fazendo isso de maneira adequada, é que entra o treinador, para corrigir isso, nesse momento você tem que executar tal marcação, você tem que voltar, você tem que avançar, você tem que procurar se desmarcar para dar opção de jogo para o teu colega, para o teu companheiro, abrir espaços.
E eu acho que isso é muito importante. Mas agora trocando, e o golaço do Vieri? Que golaço! Muito bom. Corrigiu o erro. Ele conseguiu, em uma partida, não sair como vilão e sair como praticamente um herói, porque o pênalti ocorreu com ele e ele faz o gol do empate que nos leva para a decisão em pênaltis. E a gente consegue a classificação. Foi um gol muito bonito e que certamente vai dar tranquilidade para ele e para o time para continuar executando o trabalho daqui para frente. É mesmo. Mas eu não quero nunca deixar esquecer que, apesar de eu gostar muito do Vieri, o Vieri foi muito bem, vem entrando muito bem, ainda não entendo por que o Kahneman é escanteado. É só uma observação. Nós vamos ainda bater um episódio só sobre isso. De vez em quando a gente vai bater sobre isso. Pelo menos uma explicação que venha do técnico, uma explicação por que ele não é colocado. Se ele tem nitidamente, o coração dele é gremista, ele tem um comprometimento muito grande com o nosso time. Se for para aposentá-lo dessa maneira, então faça um jogo de despedida e que se faça isso de maneira adequada. Respeitosa, né? Porque respeitosa. Ele sempre vai ter espaço no Grêmio. Se não for como jogador, pode ser como dirigente, como que ele quiser. Agora, que a situação do jeito que se encontra, para mim, é um desrespeito. Claro, plenamente. Bom, e também, pegando o próximo assunto, segundo tempo, o Grêmio melhorou as mudanças de Pavon para lateral, Gabriel Meck, depois Riquelme, acredito por não ter outra opção, porque senão ele seria a quarta, quinta opção para entrar em campo. A gente não sabe como ele vem desempenhando nos treinamentos, mas as duas mexidas funcionaram, o enamorado funcionou também. O enamorado, desde o início eu vejo que ele tem um drible bem aprimorado. Ele me lembrou o drible dele ali, o que o Soteldo fazia, aquele drible mais agudo. Lógico que como ele é novo também, e a gente tem que sempre lembrar isso, porque a gente tem uma situação que quando vem novo de fora parece que não é guri, que nem o da base. A gente tem que lembrar que ele toma decisões erradas, né? Então, ontem ele conseguiu entrar muito bem, o drible dele ajudou muito a quebrar as linhas e fazer o Grêmio ter uma evolução no ataque no segundo tempo, né? E diferente dos outros jogos, né? Que ele tinha o drible, mas ele não conseguia ajudar tanto a equipe. Bom, minha opinião, acredito que de muitos de vocês, o Grêmio melhorou no segundo tempo, mas ainda falta muito para chegar a ser aquele time que nós desejamos ver jogando. Tem muito a melhorar. Em breve teremos compromissos, vamos ter 2 Grenais decisivos. A gente espera uma evolução maior ainda, uma entrega maior ainda. Se jogar como jogou no segundo tempo, um time de primeira linha, como Inter, pelo menos ainda está na Série A, não sabemos até quando, e outros times do Campeonato Brasileiro, será que o que nós jogamos no segundo tempo é o suficiente? Eu acredito que, apesar da evolução ter sido boa no segundo tempo, a gente não pode esquecer que poucos jogos atrás a gente enfrentou o Botafogo, o primeiro tempo foi horroroso, nós evoluímos no segundo tempo, fizemos um gol no segundo tempo. No próximo jogo a gente já voltou sem conseguir ter a mesma intensidade. Então, por enquanto a instabilidade ela continua. O Grêmio tem que provar em campo que pelo menos 2, 3 jogos ali com uma estabilidade, com um bom desempenho, para mostrar que a situação tá se firmando. Iniciando desde o primeiro tempo jogando bem. Exato. Até agora nós tivemos 2 segundos tempos. 2 no segundo tempo. Então, por correção de falhas, a gente não consegue colocar um time
que seja realmente competitivo com times de primeira linha no futebol brasileiro. Eu concordo. E agora eu queria só entrar num ponto, que é a entrevista coletiva do presidente do Juventude. Que diz respeito? Olha, primeiro que está colocando o Juventude fazendo o Juventude se colocar numa posição de rival do Grêmio, que não é verdade. O Juventude não está no mesmo patamar que o Grêmio, nem do Inter. A rivalidade no Rio Grande do Sul é Grêmio e Inter, na minha opinião. Sim. E ele falando, que o Grêmio fez força-tarefa para enfrentar, então ele quer dizer que o time dele não se mobiliza para os jogos de mata-mata. É por isso que o Juventude está na Série B? Olha, quando ele fala em força-tarefa, o time do Grêmio se mobilizar, os dirigentes, técnico, comissão técnica, jogadores, isso é plenamente justificável e saudável. Para mim é positivo. É positivo. Um time que está precisando dar uma resposta a fazer isso é algo bom, não é algo ruim. Mas pode ser que eles queiram colocar em força-tarefa, colocar aspas ali entre linhas, que o Grêmio fez uma força-tarefa mobilizando forças extra-campo. Seria uma acusação inviável, até porque nós dissemos, a arbitragem ela foi justa. Exatamente. Inclusive a gente diz isso tendo um pênalti para eles e nenhum para nós, né? Então não dá para entender essa fala. Muito infeliz mesmo. E a entrevista coletiva do nosso treinador, eu tenho uma discordância muito grande com ele. Nós dois. Exato, né? Ele diz que hoje em dia, né, o meio armador, o camisa 10, ele tem que marcar, sim, ele tem que marcar, mas ele não tem que marcar ainda até lá a nossa área, marcando intermediária. Ele tem que marcar até a linha de meio de campo. Para mim ele confunde uma situação. Uma coisa é o jogador, o camisa 10, se ele for um camisa 10 bom, se ele é um camisa 10 razoável, ele tem que suar a camisa com todo mundo. Agora, se você tem um jogador, né, um camisa 10 diferenciado, que é o que o Mac pode vir a ser, ele ainda não se mostrou ser, mas ele pode vir a ser um camisa 10 diferenciado, né? Se ele, imagine o Ronaldinho Gaúcho hoje no Grêmio com ele de treinador, ele não ia querer utilizar um Ronaldinho Gaúcho como 10 só porque o Ronaldinho nem colocar em campo, porque não voltaria ou não correria tanto. Eu acho que um time ele tem que ser construído para utilizar o melhor de cada um. Se tu tem um cara diferenciado, mas que não consegue marcar tanto, você tem que botar outros que façam esse papel por ele. Mas agora, se tu tem esse jogador diferenciado, ele tem que estar jogando. Então, porque essa foi a explicação dele para não utilizar tanto o Mac no meio, que foi onde ele mostrou que o primeiro jogo que ele jogou no meio ele rendeu. Ele teve várias oportunidades no canto, né, na ponta, e não rendeu. E daí a explicação dele é a questão de marcação. Então ele simplesmente não sabia que o garoto era diferenciado, mas não queria utilizar ele porque ele não iria ter o mesmo empenho não que ele não fosse marcar, porque ele tentava marcar. Sim. Ontem ele tentou marcar, mas lógico que não é a afinidade dele. Mas se ele é diferenciado como meia, então você bota um volante para fazer esse papel. Com certeza, né? Senão quantos craques não teriam jogado nunca? Pobre do Lionel Messi. Marcava, mas dizer que a obrigação dele era ser um marcador ou de outros, não. E o Pelé, o que faria com o Pelé? Então o futebol moderno exige isso, mas também o futebol moderno exige que a gente aproveite os talentos cada vez mais. Nós carecemos de talentos. Quando nós temos o talento, vamos saber utilizá-lo. Está ficando extinto. Cada vez mais difícil ter um talento. Exatamente, está entrando em extinção. Então vamos
valorizar isso, nem que alguém tenha que correr por 2. Isso mesmo. Tem uma passagem até interessante, que o Romário fala que sempre gostou do Dunga, que uma vez o Dunga falou para o treinador que se precisasse, o baixinho podia ficar lá na frente, no Vasco, que ele correria pelos 2, mas que, né, o matador, o craque, não precisava se cansar. E era o Dunga. E era o Dunga, né? Não era qualquer um. Não é? Então, assim, nós temos que pensar em relação a isso, né? Futebol moderno exige marcação, tem mais intensidade, mas a gente ainda precisa da qualidade. Qualidade ainda pode superar esforço, pode superar, fazer a diferença quando a gente está numa situação em que o time não consegue quebrar as linhas. Nós precisamos de qualidade no futebol. Isso mesmo. Mais alguma pauta para hoje? Olha, só deixando bem claro a nossa preocupação com os jogos que estão por vir, com essa decisão em 2 partidas com o Internacional. Seria excelente se a gente conseguisse, mesmo com um time não tão bem encaixado, vencer o Gauchão 2026 e daí para frente seguir numa trilha vitoriosa. E também não podemos deixar de dizer que esse conteúdo é um patrocínio de água mineral e da ARA, e nós aqui somos um canal de opinião de torcedor para torcedor, pai e filho que vivem a mesma paixão, né? A paixão de ver o Grêmio jogar. Isso aí, pessoal. Nós queremos saber o que vocês acham, né? Se tiverem que criticar a nossa opinião, podem criticar aí nos comentários, tá? Nós estamos iniciando, então a gente pede encarecidamente aí que curta o vídeo, se puder assistir até o final, né? Que compartilhe com os amigos se você gostou, que se inscreva aí no canal e nos dá uma força, tá? Muito obrigado, pessoal. Até mais.